Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Dia de bênção, muita chuva, mas a graça do Pai está sobre as nossas vidas sempre, amém? Eterno Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma manhã onde o Senhor reúne esse povo, Senhor. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito, crescer na graça e no conhecimento e aprender mais um pouco, Pai, da Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Jesus. Queridos, o tema nesta manhã é o Deus deste século e o Deus dos deuses. Amém? Olhe lá, livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Não me esquecendo aqui dos nossos irmãos no Facebook. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Também lá no YouTube. Muito obrigado por estar aí compartilhando estas mensagens que edificam e transformam vidas. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos... Olha... Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Olha que palavra, meus amados. O Senhor, nosso Deus, Ele é Deus dos deuses, bem como Ele é Senhor de senhores e Rei de reis. Ele não faz acepção de pessoas e Ele também não aceita a recompensa. Deus não se vende. Ninguém pode barganhar com Deus. Deus, Ele é o que Ele é e ponto. Ninguém pode persuadir Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Senhor. Ele é Deus de deuses. Eu quero que você preste atenção bastante nesta palavra, deuses. Porque o que a religião nos ensinou é totalmente o inverso do que a palavra de Deus nos ensina. O que a religião apregou é totalmente diferente do que o Evangelho nos ensina. Olha o que está escrito, vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 47. Isso aí é uma confissão de Nabucodonosor. Depois que ele teve diversos sonhos e ninguém interpretava, ele chamou Daniel e Daniel orou e Deus deu a interpretação dos sonhos. E olha o que o Nabucodonosor confessou. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus, ainda não era o Deus de Daniel, foi no início da sua queda. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então, o próprio Nabucodonosor, ele reconhecia que o Deus de Daniel era Deus dos deuses. Quantas vezes você ouviu uma pregação? Eles diziam assim: olha, deuses são os ídolos que as pessoas adoram. Deuses são os ídolos que as pessoas se prostram, porque as pessoas fazem daqueles ídolos os seus deuses. Mas Paulo diz que o ídolo nada é.
os ídolos nada são. Então, os ídolos não são deuses. Agora, o nosso Deus, ele é Deus de deuses. Então, quem são os deuses? Se não são os ídolos, porque Paulo disse, os ídolos nada são. Os ídolos não são deuses. Agora, o nosso Deus é Deus dos deuses. Ele é Senhor de senhores, ele é Rei de reis e Deus dos deuses. Vamos lá. Salmos capítulo 139, versículo 2. Louvai ao Deus dos... Olha para isso. O chamado é para louvar. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura até semana que vem. Para sempre. Para sempre, eternamente. Louvai ao Deus dos deuses. Então nosso Deus, ele é Deus de deuses. Próximo, Salmo 82, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos... Sejam bem-vindos, vocês são deuses. Mas irmão, eu pensei que deuses era o capeta. Porque o pastor me ensinou que Deus, com D minúsculo, é o diabo. Então Deus está na congregação com os diabos? Deus está na congregação dos poderosos. Aleluia! O poder de Deus habita em você, tu és poderoso. Julga no meio dos deuses, porque quem julga nossa causa é Deus, Rei de reis, Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Quem é filho de peixe não é um rato, é um peixe. Quem é filho de Deus são deuses, porque você tem o DNA do teu pai. Mas irmão, nós somos pequenos deuses, porque nós somos filhos de Deus. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Versículo 6, olha lá, 82, 6. Eu disse, eu não sou eu, é Deus. Deus está dizendo, eu disse, vós sois... Quem disse? Quem recebe? Tu és deuses. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do... Aleluia! É o que a palavra de Deus diz. Que Deus com D minúsculo na Bíblia se refere aos filhos de Deus e não a ídolos, que Paulo disse, nada são. Eu disse, vós sois deuses e todos vós, deuses, filhos do Altíssimo. Por isso que você é chamado de cristão, pequeno Cristo. Tu és um Deus com D minúsculo, porque o Deus soberano chama-se Jesus Cristo, Rei de reis, Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Vamos caminhando, vamos. João capítulo 10, versículo 32. Olha o que disse Jesus aos fariseus, aqueles que se opunham à palavra, aquilo que Jesus Cristo estava ministrando. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Então o povo fez um mutim e queria apedrejar Jesus. Vamos matá-lo.
Aí Jesus disse: eu tenho feito muitas obras boas. Por quais dessas obras vocês agora querem me apedrejar? Próximo. Os judeus responderam dizendo-lhe, olha, os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelo quê? Blasfêmia, porque sendo tu o quê? Homem, Jesus de Nazaré, como filho, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles disseram: nós vamos te apedrejar, não pelas obras boas que tu fazes. Nós vamos te apedrejar, Jesus, porque você, sendo homem, nascido de Maria, e teu pai é José o carpinteiro, sendo homem, te fazes como Deus. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus. Eles conheciam a lei. Responderam-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois? Não está escrito. Se vocês estão querendo me apedrejar por causa da lei, porque eu estou dizendo ser Deus, porque eu estou dizendo ser filho de Deus, porque eu estou dizendo ser enviado por Deus, se vocês querem me apedrejar porque eu estou dizendo ser Deus, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Então Jesus jogou na cara dos religiosos. Eu disse, vós sois deuses. E por que agora vocês querem me apedrejar? Porque eu digo que eu sou Deus, sou filho de Deus. Olha lá. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi? Quem a palavra de Deus aqui foi dirigida? Se na lei já dizia isso. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus? Então Jesus respondeu com a palavra: você está blasfemando porque você diz ser Deus. Jesus disse: mas está escrito na vossa lei, vós sois deuses, e já estava escrito, e vocês estão dizendo que eu blasfemo por dizer que eu sou Deus. É claro, meus amados, que nós precisamos entender que sermos deuses não é você agora querer receber glórias e honras para você. Nós somos deuses porque está escrito que nós somos filhos de Deus. E ele disse, vós sois deuses. É porque o Senhor disse, não é porque eu estou dizendo. Agora vai falar isso pro religioso. Vai falar isso pro religioso. Isso é uma heresia. Você é o anticristo. É a palavra que disse. E a palavra não pode mentir. Vamos lá, vamos caminhando. 1 Coríntios, capítulo 8. Essa mensagem é uma mensagem bem conhecida no meio do povo da graça. Só que eu percebo que tem muita gente precisando ouvir. E eu quero dar minha contribuição. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Olha lá. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses e muitos... O que é que Paulo está falando? Paulo está falando o que está escrito. Paulo está afirmando, reafirmando, confirmando a palavra dita pela lei e por Jesus Cristo. Porque ainda
que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, porque há deuses, os filhos de Deus que ainda não vieram aqui à terra. Porque quer no céu, quer na terra, como há muitos e muitos senhores. Então, meus amados, Paulo está dizendo que há muitos deuses e muitos senhores, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Vamos completar o raciocínio. Todavia, para quem? Para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todavia, para nós, há um só Deus. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então Paulo está dizendo, há vários deuses. Ainda que haja vários deuses nos céus ou na terra, porque os filhos de Deus são deuses, mas para nós há um único Deus. Porque eu não vou adorar o meu irmão que é um Deus com D minúsculo. Você não vai me adorar. Haja vista, muitos filhos de Deus adoram os homens, os deuses. Então, nós adoramos unicamente o Deus dos deuses. O único Deus soberano e absoluto. Glória a Deus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, meus amados, fica claro que deuses se refere aos filhos de Deus e não a um ídolo. Não aquilo que a religião por anos e anos nos ensinou, que deuses era o diabo, era Satanás. Por que eu estou batendo nisso aqui, irmão? Porque agora nós vamos entrar num assunto onde muitos irmãos se embaraçam, não entendem. E quando você prega esta palavra, alguns ficam de bico com você. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? Então, eu encontro o apóstolo Paulo falando nesta carta, neste versículo em específico, versículo 4, Deus dizendo, por intermédio de Paulo, que um Deus daquele século de Paulo cegou o entendimento ou os entendimentos de quem? Dos crentes? Dos incrédulos. Então aquele Deus a quem Paulo se referia, diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. E aquele Deus cegou por quê? Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aquele Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que os filhos de Deus não reconhecessem Jesus pelo evangelho. Então o apóstolo Paulo pregava, ensinava, mas Paulo sabia que o povo estava debaixo de uma influência de um Deus que tirava a visão do povo de Deus. E esse Deus, com D minúsculo, impedia o povo de ouvir e crer no evangelho. É por isso que João capítulo 10
Versículo 42 ao 47. Jesus diz assim: por que vocês não compreendem a minha palavra? Por que vocês não suportam a minha pregação? Vocês não compreendem a minha palavra porque vocês não são de Deus. Vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira, desde o princípio, fazendo uma referência ao primeiro pai, Adão. Que ali o diabo ali é um adjetivo. Por isso que vocês não entendem a minha linguagem. E por que eles não entendiam a linguagem de Jesus? Porque o Deus daquele século tinha cegado o entendimento deles. Para quê? Para não reconhecerem o evangelho da glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu fui falar esta palavra para um pastorzão aí, teólogo. Ele queria brigar comigo, que ele disse, mas a pergunta é, está escrito? Nos quais Satanás, nos quais o diabo, mas ele já lê assim, nos quais Satanás, que é o Deus desse século, ele já começa assim. É como eles leem lá João 10:10. O diabo não veio senão para... Não é o diabo, é o ladrão. Mas ele já lê assim, o diabo. O diabo não veio senão para roubar. Não, irmão, não é o diabo, é o ladrão, é o mercenário. Não é o diabo. Mas, irmão, aqui é o faz de conta. Não, irmão, não faz de conta, está escrito. Então não posso ler isso aqui atribuindo aquele Deus ali a um ser, Satanás, diabo, que cega as pessoas. Não, irmão. Eu tenho que entender. Nós já lemos que deuses são filhos de... Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nos quais o Deus deste século, do século de Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aquele Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, quem era esse Deus aí com D minúsculo? Próximo. Olha aí quem era esse Deus aí, ó. Êxodo, capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra quem? Contra quem? Moisés. Olha ele aí, ó. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Versículo 15. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Deus chama Moisés e Moisés disse: não, eu sou gago, eu tenho uma língua pesada, eu não tenho uma boa oratória, eu não falo direito, mas o corpo trabalha em unidade. Deus disse: tudo bem. E teu irmão, cadê? Cadê Arão? Teu irmão fala muito bem, então eu vou colocar as palavras na tua boca e você vai passar para o teu irmão. Teu irmão é que vai falar. Olha lá, 16. Ele falará por ti é o quê? Arão que falava. E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Olha que interessante. Deus pegou a sua autoridade, Deus deu legalidade para Moisés ser chamado, ser tido como Deus. Porque naquele tempo o Espírito não habitava nas pessoas. Então quando Moisés falava, aqueles que temiam a Deus, eles viam Deus falando na boca de Moisés. Eles tinham Moisés como um Deus. E de fato Moisés era um Deus, com D minúsculo, porque Moisés era filho de Deus.
Então Deus disse: tu lhe serás por Deus. Olha lá outra passagem, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Quando Deus envia Moisés para o Egito, Moisés ele resiste por um tempo, afinal de contas ele estava mexendo com a família que o criou. Moisés ia enfrentar o trono ao qual ele fazia parte, porque ele foi criado como egípcio. Então quando Deus envia ele depois de 40 anos, Deus fala com ele, depois de 40 anos, ele na idade de 40 anos, Deus envia ele ao Egito. E ele disse: bom, mas qual é o teu nome? Quando perguntaram o teu nome, Deus disse: diga que eu sou o grande eu sou. Mas com que autoridade eu vou fazer os sinais? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto, por quê? Olha lá, ó. Tem nada a ver com ídolo, com estátua. Tem a ver com o Filho de Deus, que Deus outorgou autoridade. Eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então quando o Faraó, quando o Egito olhava para Moisés, ainda que eles não reconhecessem o Deus soberano, mas eles sabiam que contra Moisés eles não podiam, porque Moisés ali era como um Deus. Isso, amados, na lei. Deus o colocou, Deus o ordenou, e Moisés era como um Deus na lei. O tempo passou, a lei e os profetas acabaram. Jesus veio, e quando Jesus veio, ele teve resistência. Tiveram resistência. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não. E por que não receberam? Por causa do Deus daquele século que tinha chegado ao entendimento, tinha cegado o entendimento dos incrédulos. Por que eles não receberam Jesus? Porque muitos até hoje não reconhecem Jesus. Por causa de Moisés. Olha lá. Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo preferia ouvir Moisés. Não, o que você falar, nós vamos ouvir. Fala tu conosco, nós ouviremos. Mas não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. E assim está hoje o sistema religioso. Fala, pastor, que eu te escuto. Aí ele vai lá: não, porque... Não, mas não está escrito assim, não importa, eu sou seu Deus. Eu sou Deus na sua vida. E aí o sistema religioso está cegando o entendimento dos filhos de Deus. Porque a palavra diz uma coisa, mas os líderes religiosos vêm e dizem outra coisa. E as pessoas se submetem à palavra do líder religioso porque não querem ouvir a voz de Deus. Não, se o bispo falar comigo, eu sei que você é um homem de Deus. Pode falar. É para sacrificar? Eu sacrifico. Não, irmão, mas Deus disse que ele não se agrada em sacrifício, mas que faça a sua vontade, que obedeça a sua palavra. Não, mas o meu Deus é o pastor, é o bispo, é o padre, é isso. Oh, meus irmãos. E disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Esta era a resposta que Moisés trazia da parte de Deus. Mas eles não queriam ouvir Deus, queriam ouvir Moisés. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no contexto aí,
está falando do nosso irmão Estevão, que foi apedrejado. E quando ele começava a falar a palavra, quando ele começava a fazer milagres, prodígios, maravilhas, aquilo começou a enfurecer os religiosos da época. E olha o que eles fizeram. Então, os religiosos da época, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Começaram a levantar calúnia, difamação. Pegaram Estevão, pegaram alguns homens mentirosos, subornaram e disseram: é para falar que ouvimos palavras de blasfema contra Deus, contra Moisés e contra Deus. Próximo. E apresentaram, 13, Atos 6,13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, Estevão, não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Por quê? Olha lá, 14. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, o templo. Porque quando os discípulos chegaram, veja que formosura, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então eles disseram: porque ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos... Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. E de fato, ia haver uma correção na cruz. O sacerdócio humano ia ser tirado, e isso os religiosos da época não queriam. O templo ia ser destruído, a lei na sua totalidade iria ser consumada no ano 70 com a queda do templo. O sacerdócio eterno, Cristo Jesus, iria ser estabelecido para sempre, e os religiosos iam perder os seus status na sinagoga. E isso eles não queriam. Então eles queriam continuar ouvindo Deus por intermédio de Moisés. Nós não queremos ouvir o Nazareno. Nós não queremos ouvir Jesus. Nós queremos ouvir Moisés. E hoje está assim, ó. Assim como Moisés, que era o Deus daquele século, cegava o entendimento dos incrédulos, hoje é a mesma coisa. Nós vamos aprender, vamos lá. João capítulo 9, versículo 28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de quem? Olha aí, ó. Nesse episódio, em João capítulo 9, Jesus, ele curou um cego de nascença. E quando ele saiu anunciando que Jesus havia curado, os religiosos chegaram e disseram: não diga que foi esse homem que te curou. Diga que foi Deus que te curou. Sim, foi Deus. Mas Jesus era Deus. Mas eles não aceitavam o testemunho de Jesus. Não diga que foi ele que te curou. Diga e dê honras e glórias a Deus, porque foi Deus que te curou. Porque esse homem é pecador. Aí o jovem disse: olha, se ele é pecador, não sei. Vocês dizem que Deus não ouve a pecador. No entanto, esse homem que vocês chamam de pecador, ele curou a minha cegueira. Ele abriu os meus olhos. Mas os religiosos estavam com o véu de Moisés, que era o Deus que predominava aquele século. Eles estavam debaixo da influência da lei e eles não conseguiam enxergar Jesus. Então eles disseram: não diga que foi Jesus. Então o jovem começou a dizer: mas foi Jesus que me curou. E isso injuriaram os religiosos. Quando você diz que a graça de Deus abriu os teus olhos, que você não precisa dar dízimo, que dízimo era da lei,
que o batismo nas águas era transitório, que você não faz jejum para alcançar a santificação, porque você foi santificado pelo Espírito Santo. Isso mata os religiosos, irmão. Quando você diz que você é a nova criatura em Jesus Cristo, quando você diz que o pecado já foi consumado no Calvário, quando você diz que o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, já foi sacrificado por nós, quando você diz que você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos por meio de Cristo Jesus, isso deixa, meus irmãos, o sistema religioso furioso. Como assim? Quer dizer que eu paguei o preço durante 30 anos, vem você para cá dizer que é pela graça. É o que está escrito. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Porque o jovem disse: eu estou vendo que vocês querem ser discípulo dele. Vocês estão muito interessados. Que igreja é essa? Que negócio é esse? Igreja que não tem dízimo? Essa igreja não vai para frente. Porque esse povo, essa multidão, tempo de chuva, ouvindo isso aí, que seita é essa? É Jesus que vocês consideram como seita. É Jesus que mesmo vocês com a Bíblia não entendem. Porque o Deus do século, daquele século de Paulo, ainda opera hoje aí, cegando o entendimento de muitos filhos de Deus, porque são incrédulos, não creem no Evangelho. Não, eu creio na Bíblia, irmão. Ué, creio na Bíblia e não creio no Evangelho. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Eu sou discípulo do pastor Joaquim. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Você não está aqui porque é discípulo do irmão Elson. Ó. Não recebo isso. Você é discípulo de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eles não. Queriam ser discípulos de Moisés. Olha lá. 29. Nós bem sabemos que Deus falou com quem? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Eles diziam: mas este não sabemos de onde é. Aí o jovem disse: nisso está maravilha. Vocês não sabem de onde ele é, e ele me curou. Vocês não conhecem, mas ele me salvou. Vocês não entendem, mas ele nos batizou na sua morte. Vocês não conhecem, mesmo vocês tendo as escrituras, vocês não entendem, porque o Deus do século de vocês cegou o entendimento de vocês, mas nós somos salvos pela graça. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. E assim está hoje o povo. Em nome de Jesus de Nazaré. Ô, meu irmão, Jesus não é mais de Nazaré não, irmão. Ele é o Senhor de toda a terra, dos céus e da terra. Ele é governador, ele é rei de reis, Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Olha lá, próximo. Segunda Coríntios 4, 3. Vamos pegar um pouquinho do contexto. Mas se ainda o nosso evangelho, não é a Bíblia, não é os profetas, não é a lei, é o evangelho. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então as pessoas estão perdidas. Perdidas como, irmão? No sentido de perdição eterna? Não. Perdidas sem conhecer Deus. Perdidas na religião. Perdidas no mundo. Uma hora crê na salvação. No outro dia, já acorda de TPM. Rapaz, parece que hoje eu não vou ter a salvação não, porque hoje eu acordei meio que... Um mês inteiro ele passa aquele fogo que só. Aí depois perde o emprego. Deixou de crer na palavra, deixou de obedecer ao evangelho. Começa a se perder. Quando a palavra do Senhor diz que com o único sacrifício Ele aperfeiçoou o seu povo para sempre. O povo anda perdido. Uma hora é, uma hora não é. Uma hora diz que é de Deus, outra hora diz que é do diabo. O povo vive perdidos
Porque são cegos guiando cegos e ambos caindo no buraco. Então Paulo disse: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. 4. Vamos ler novamente. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Moisés, amado, estava cegando o povo de Deus. E quando eu digo que Moisés estava cegando, não é a pessoa do Moisés. Tem nada a ver, Moisés aí nem existia mais. Era o que Moisés representava. João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Por que o povo não enxergava a graça e a verdade? Por causa da lei de... que era o Deus que atuava naquele século e cegava o entendimento dos incrédulos. Então, pelo fato das pessoas estarem submetidas à lei de Moisés e querendo ouvir só Moisés, eles não conseguiam enxergar o evangelho por meio de Jesus Cristo. Certa feita, Jesus pegou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e quando chegou lá no monte, ele se transfigurou. O corpo dele ali recebeu, aquela glória. E de repente, apareceu de um lado Moisés e do outro, Elias. Jesus, Moisés e Elias. E eles conversavam acerca do sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus ia se entregar. Moisés representava o quê? A lei. Elias representava os... A palavra de Deus diz que Jesus é o fim da lei dos... Quando Pedro viu aquela cena, Pedro ficou tão maravilhado e Pedro disse assim: façamos 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, e ficamos aqui. Quando Pedro acabou de falar, uma voz bradou do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Não era para ouvir mais Elias, profetas. Não era para ouvir mais Moisés, lei. A partir de então, era para ouvir unicamente Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que antigamente Deus falava muitas vezes de várias formas aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias tinha falado ao povo por intermédio do seu... por quem constituiu sobre todas as coisas, por quem também fez o mundo. Então era para ouvir agora Jesus, não era para ouvir mais Moisés, não era para praticar mais Moisés, era para ouvir Jesus, não era para praticar mais Elias. Não, porque nós vamos fazer aqui o ato que Elias fez e nós vamos orar e fogo vai cair do céu. Não vai. Não, porque Eliseu, ele pegou ali o sal e ele jogou naquelas águas amargas e aquelas águas... Macumbogélio estão fazendo hoje nas igrejas usando os profetas. Mas você não está no profeta, você está em Cristo. Amém. Quem está em Cristo, nova criatura? Amém. As coisas velhas tudo se fez novo. As coisas velhas, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde então é pregado o reino de Deus, o evangelho em Jesus Cristo, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz. A luz. A luz é que dá o entendimento, amado. Nós não vivemos em trevas. Jesus é luz. A luz ilumina. Você percebe as coisas. Você não está andando mais tateando. Você agora tem olhos iluminados. Para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando se olhava para Jesus, estava vendo Deus. E o Filipe diz assim: mostra-nos o Pai que basta. Ele olha para Filipe e diz: mas há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, não me vê.
Quem vê a mim, Filipe, não vê a mim mesmo. Não vê o nazareno, não vê o carpinteiro, não. Quem vê a mim, Filipe, com os olhos espirituais, vê Deus. Porque eu e o Pai somos isto é, 2 Coríntios 5,18, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado. Jesus de Nazaré era apenas um envelope, porque quem andou sobre a terra foi Deus. Quem estava ali era Deus, no seu ministério terreno, na pessoa de filho. Mas era e sempre será Deus bendito eternamente. Não existe esse negócio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe três deuses. Paulo diz que há um só Deus. Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o resto, modo de falar, resto com D minúsculo, são deuses, filhos de Deus. Então o Deus desse século, irmão, era Moisés. Nós precisamos entender que isso aqui era uma carta. Uma carta, ela tem um contexto. Ninguém mandou uma carta para alguém sem um... É a data, é o nome do remetente. A carta tem um contexto, tem uma direção. Se eu pego esse versículo isolado aí, eu crio uma doutrina. É o que o sistema faz. Lê o versículo 4 e diz assim, olha aí, ó. O Deus desse século é Satanás. Como assim, irmão? Satanás? É Satanás sim, é o diabo. E cadê o contexto? Não tem um contexto. Mas se é uma carta, eu preciso entender a carta. Eu não posso pegar um pontinho da carta, uma frase da carta, e interpretar a carta do meu jeito. Você já viu aquelas pegadinhas que mandam nas redes sociais? Que diz assim, ó... Luto, um exemplo, vou dar um exemplo. Colocaram a foto de Anderson Silva e colocaram lá o nome embaixo, preto, né? Aquela luto. Aí morre alguém, as pessoas colocam lá, tô de luto. Aí colocaram a foto de Anderson Silva e colocaram ele assim e colocaram luto. Aí o povo nem olhou o que estava escrito. Aí começou, grande atleta, que artista marcial, Aí eu fui lendo, aí colocou luto. Aí quando eu fui ver o contexto, luta MMA, luto karatê, luto... Ele luta, ele é lutador. Luto karatê, luto boxe. As pessoas pegam lá o nome luto, pegam o nome Deus e a interpreta do seu jeito. Não, tem que ver o contexto. Olha o contexto aí, ó. O contexto é uma carta, olha lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Lembrando que é uma carta. No versículo 7... Paulo diz que o ministério de Moisés era um ministério de condenação. No versículo 9, Paulo disse que o ministério de Moisés era um ministério de morte. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19 e 20, diz que a lei dava força ao pecado, porque pela lei ninguém seria justificado. Então essa carta tem um contexto para a igreja. E aqui nós vemos de quem Paulo está se referindo quando ele fala o Deus desse século. 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou desvanecia, acabava. O que é que Paulo está falando aí? Que quando Deus levou Moisés no monte e deu as tábuas da aliança, diz que Moisés desceu do monte cheio de glória, poder de Deus. E havia uma luz na face de Moisés. E Moisés pegou um véu e colocou sobre a sua face, sobre o seu rosto, porque aquela glória era transitória, desvanecia, acabava. Era momentânea. Então quando os filhos de Israel olhavam para Moisés, ele via aquele clarão, a glória de Deus na vida de Moisés, ainda que era transitória, ia acabar. Passou um momento, a glória acabou. Então o que é que Paulo está explicando? Nós não somos como Moisés. A glória de Moisés passava, era transitória. A nossa glória é eterna. Porque a nossa glória não vem de Moisés, vem de Jesus. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo
que era transitório. 14. Mas os seus sentidos, o entendimento, mas os seus sentidos foram o quê? Endurecidos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século endurecia o coração das pessoas. Por que endurecia? Porque as pessoas não queriam Jesus, queria Moisés. As pessoas não querem Bíblia, as pessoas querem o dono do templo em São Paulo. As pessoas querem aquele famoso que usa um chapéu. As pessoas querem aquele que anda de jatinho aí para baixo e para cima, adivinhando carteira de identidade, CPF das pessoas. Então as pessoas não querem Jesus. Não estou generalizando, mas a maior parte não querem Jesus, porque a viciaram na lei, e a lei cega. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, mas irmão, ele não era o Deus do século de Paulo, mas até hoje influencia. Até hoje aqui é no tempo que Paulo está vivendo, mas nós podemos trazer para os dias atuais, porque até hoje ainda é pregado Moisés. Como assim, irmão? Vocês não comem um pedacinho de pão? Vocês não bebem um copinho de... Já começa tudo errado. Primeiro que não era copinho de suco, era vinho. E segundo, não era esse pão da padaria, era pão asmo, aquela bolacha seca do judeu, sem fermento. Já começa tudo errado. Como assim, irmão? Vocês não comem um pedacinho de pão? Vocês não tomam o copinho de suco para ter comunhão com Deus? Não, nós não estamos em Moisés. Como assim, irmão? Mas Jesus falou, Jesus estava cumprindo a lei. Mas está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, que os gentios não comiam a Páscoa. O véu cega, irmão. Moisés cega. Era o Deus daquele século que ainda atua lá. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do velho, o qual foi por Cristo. Foi ou não foi? O véu, a lei, foi abolida por Cristo. Mas os crentes ainda querem viver Moisés. Querem viver véu. Querem viver lei. Então Deus daquele século, que ainda opera hoje, cega o entendimento dessas pessoas. E essas pessoas não reconhecem, não conhecem Cristo. Ainda que citem o nome de Jesus. Ainda que crê em Jesus. Mas não se submetem à sua palavra. Ô, irmão, mas você quer dizer que não são filhos de Deus? Claro que são filhos de Deus, irmão. Graças a Deus a salvação é pela graça. Porque se dependesse da doutrina, estavam todos perdidos. Mas eles estão perdidos aonde? Na alma, no entendimento. Porque eles não conseguem alcançar a revelação e o bom perfume do conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, enquanto pregarem a lei, existe véu sobre as pessoas. E é por isso que eles não querem pregar graça. É por isso que um famosão disse assim: isso que vocês pregam é a desgraça. Claro, não tem altar, não tem sacrifício de homem, não tem paga-preço para ser salvo. Nós cremos no preço que foi pago por Cristo. Então isso não interessa para eles, porque o evangelho genuíno de Jesus não é fonte de lucro. Porque nós não mercadejamos, nós não vendemos a palavra de Deus, como é costume de alguns. Porque virou uma bagunça, irmão. Porque uma vez que eu boto o véu nas pessoas, eu cego as pessoas. Eu estou impossibilitando você de enxergar Jesus. E quando eu impeço você de enxergar Jesus, eu deixo você ceguinho. Você vai fazer o que eu quero fazer, que você faça. 7 dias no monte, os crentes vão. Parecendo ovelha levada para o matadouro. 3 dias de campanha forte. Culto 3 horas da manhã, em busca do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito está em nós, mas ele não conhece o Evangelho, ele vai. Batizar nas águas para deixar o pecado nas águas. Eles vão, mergulham e o pecado continua.
na consciência deles. Porque o nosso pecado, o pecado espiritual que nos condenava, foi com Cristo abolido na cruz. Então eles não creem. Por que não creem? Por causa do Evangelho. Perdão, por causa do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Versículo 15, olha lá. E até hoje, quando é lido Moisés, lido ali, amado, não é apenas no sentido de literal, ler. Não, nós lemos as escrituras como um todo, até para ter conhecimento. Mas lido ali é no sentido de ser praticado a lei. E até hoje, 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o... Já não é mais no rosto, agora é no coração. O coração ali é aqui, ó, entendimento. Se tem véu no entendimento, não tem Cristo na vida. Porque se não está em Cristo, está em Moisés. E quem está em Moisés está se vendo em pecado, em dívida, e tem que se sentir culpado, porque a lei, ela não justificava, a lei condenava. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ô irmão, então quem pratica as obras da lei não é convertido? Olha lá, 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Se não se converter ao Senhor, vão continuar vivendo com véu, debaixo do engano. Então pessoas de 30, 40 anos, você meu irmão que vai me ouvir aqui, essa palavra não é uma palavra para te ofender, é uma palavra para edificar a sua vida, para transformar a tua vida. Você que vive debaixo do legalismo de Moisés, debaixo dos sacrifícios, oriundo do judaísmo, você não é convertido, você é um religioso doutrinado. Amém, você deixou de beber porque a doutrina, de qualquer forma, todas as religiões têm um ponto positivo. Todas as religiões têm algo a ser louvável, sim. Mas concernente à salvação e à nossa espiritualidade, religião, nada. Porque a religião não salva ninguém, denominação não salva ninguém. O nosso Salvador e a nossa convenção está em Jesus Cristo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Olha, só vai ser convertido quando tirar o véu. Agora chega aí para um líder religioso e diz assim, ó, você não é convertido. Ele vai querer lhe matar. Ele vai mostrar de fato que ele não é convertido. Não, irmão, mas eu sou convertido. Porque há 20 anos atrás eu levantei a mão, aceitei Jesus e deixei de beber. Uala! Quem disse que isso ia ser convertido? Eu também pensei assim. No ano de 2006... quando eu ouvi uma mensagem, eu levantei a mão e disse, agora eu sou de Jesus, eu sou convertido. Claro que não. Eu passei a ser doutrinado por uma religião. Deixei os costumes da carne que me influenciava. Fui doutrinado. Virei um religioso severo, acreditando na minha capacidade, que era porque eu orava mais, que era porque eu jejuava, que era porque eu pagava o preço, que é porque eu buscava mais, é porque... E hoje eu entendi que tudo é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Porque enquanto houver véu, não há convenção. Porque só em Cristo o véu é totalmente retirado. Amém? Olha lá. João capítulo 5, versículo 45. Olha o que Jesus disse para os mesmos que não recebiam a sua palavra. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Olha o que Jesus falou. Vocês estão pensando que eu vim acusar vocês para com o Pai? Pegaram uma mulher lá que estava no ato de adultério e disseram para Jesus, segundo a lei, essa mulher tem que ser apedrejada. Mas Jesus não veio para acusar mediante o Pai. Jesus não veio para acusar com o Pai. Jesus veio para perdoar, para justificar. Então ele disse para aqueles que não receberam a ele, que não receberam a sua palavra, que não recebiam a sua palavra. E essa palavra é dita também para esses que não vivem o evangelho do Cristo ressurreto e querem viver misticismo. Olha lá. Não cuideis que eu
Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos... Quem? Moisés, em quem vós esperais. Então vocês creem em Moisés? Vocês esperam em Moisés? É ele que acusa vocês. Mas como era que Moisés acusava? A lei que Deus deu a Moisés era um ministério de condenação. Condenava as pessoas. Então Jesus disse: eu não acuso vocês. Quem acusa vocês é Moisés. É Moisés que está acusando vocês. Próximo. 46. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim escreveu quem? Ele. Então Moisés escreveu acerca de Jesus. Eles diziam que cria em Moisés, mas não cria no que Moisés escreveu acerca de Jesus. Então não cria. Era o quê? Hipocrisia, farisaísmo. Próximo, 47. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vocês dizem que creem em Moisés. Vocês guardam o sábado porque vocês dizem que creem em Moisés. Vocês vão para o monte porque você diz que crê em Moisés, que Moisés foi para o monte. Vocês dão dízimo porque o dízimo está na lei, vocês dizem que creem em Moisés. Mas vocês não creem que Moisés já escrevia de mim, já falava de mim. Porque Cristo, ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Aleluia! Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não tem como. Próximo. E aí nós vamos encerrando. 1 João. Choveu hoje, né, irmão? Vamos para casa, vamos terminar mais cedo. Ô, irmão, glória a Deus. Tem dia que você termina meio-dia aqui. Aleluia. Tá, irmão. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Tem irmão já serrando ali. Tô vendo, viu, vaso? Tô vendo, viu, terra? Fazer igual o sistema. Desperta tu que dorme. Aí sabe o que é que eles dizem? Quando o crente está... Eu sei, muitos trabalho, cansado. E essa chuvinha aí, esse friozinho... Para vocês, eu já tô quente aqui. Esse friozinho aí, tá aquele cafuné no pé do cangote, né? Como dizia minha avó. Aí tem irmão assim que... Aí os pregadores diziam assim: cuidado, meu irmão. Isso é um demônio chamado... Eu já ouvi isso. Olha lá. Eu não sei se é o mesmo demônio. Isso é um demônio do cafuné. Ele chega assim, ó. O demônio da sonolência, ó. Ele chega assim. É pra quê? É o Deus desse século. Pra não deixar você ouvir a palavra. Aí eu tô aqui pregando. É isso que o sistema diz. Eu tô aqui pregando. Aí tá aí o demônio no ouvido aí. Durma. Eu sou Deus desse século. É pra que você não ouça o evangelho. Nada disso, irmão. É o cansaço. Mas vou dar uns gritos aqui para você ficar atento. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que disse João. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Esquece essa tradução aqui, que é mais correta. É que o Filho de Deus já veio. Eu tenho na minha Bíblia, infelizmente eu não encontrei no computador. E sabemos que o Filho de Deus já veio. É a tradução correta. E sabemos que o Filho de Deus já veio. Ele diz nessa tradução: sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é o quê? Verdadeiro. O mesmo João, aí no capítulo 2, no versículo 20 e 27, ele diz que nós não precisamos receber uma outra unção. Porque a unção que nós já recebemos dele permanece em nós. E a sua unção nos ensina toda a verdade. A unção de Deus é o Espírito Santo na tua vida. É a palavra revelada no teu coração. É o poder de Deus que nós opera. Essa unção que vem do Espírito. Não é um óleo fajuto que foram comprar no supermercado e levaram por um monte e disseram que consagraram.
A unção que nós vivemos aqui não é um punhado de terra, que eles até dizem que veio lá de Israel, porque a terra lá é santa. Santa? Santa guerra lá. Vai ver a santidade que está lá. Rejeitaram o Salvador. As brigas religiosas lá, política lá naquele meio. Então eles vêm para cá com essas unções falsas. Você já recebeu a unção do santo. E essa unção é que te direciona a verdade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou já veio, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em Moisés, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Glória a Deus. Irmão, já estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Porque aquele povo estava vivendo a manifestação do Nazareno. Mas quem era o Filho Jesus Cristo? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, anulou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e achado na forma humana, foi para a morte de cruz, pelo qual Deus o deu poder soberanamente, para que nos céus e na terra, e debaixo da terra, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus é o nosso único Deus. Nós não estamos debaixo de influência de deuses do século que nós vivemos agora. E nós fomos chamados para tirar, com a palavra da verdade, com o evangelho da salvação, tirar o véu na vida de muitos irmãos que estão aí fora, sofrendo na religiosidade, com medo de Deus, com medo do inferno, com medo de um dito diabo, com medo disso, com medo daquilo, com medo de perder a salvação, com medo disso, com medo daquilo, porque não conhece, não reconhece que o Filho de Deus, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Encerramos em Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne. Cristo segundo a carne era um judeu. Por isso que nós não adoramos Jesus de Nazaré. Porque adorar Jesus de Nazaré, você estaria adorando Jesus segundo a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Paulo diz: a ninguém conheçamos mais segundo ainda que tivéssemos conhecido ou vivido no tempo de Jesus de Nazaré, agora, depois da nova aliança, depois que ele morreu e ressuscitou, já não conhecemos mais deste modo segundo a carne. Então nós não estamos aqui para reconhecer ou conhecer Jesus segundo a carne. Ah, irmão, mas Jesus de Nazaré, ele jejuou 40 dias, por isso eu tenho que jejuar. Vem cá, qualquer um aí que queira ser circuncidado, eu vou ter que te circuncidar. Jesus foi circuncidado. Não é para ver Jesus mais segundo a carne, é para viver agora Jesus depois do véu. Amém? Amém? Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é o quê? Sobre todos o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Graça e paz, queridos. Louvado, engrandecido